Correção individual. No ano de 2022, me propus a estar atenta aos meus alunos, observando as necessidades individuais, ajudando da melhor forma a corrigir os erros, encaminhar as dificuldades e colaborar para que cada um pudesse conhecer melhor. Em sala de aula, nós temos uma diversidade muito grande de alunos e cada um com uma psicologia diferente, precisa de um atendimento individual diferente. E a correção também deve ser individual. No começo do ano, logo nos primeiros dias de aula, observei um aluno. Ele era mais tímido, mais calado, não se manifestava nas aulas, mas estava sempre atento. Porém, no pátio, esse menino se transformava. Ele começou a incomodar os colegas, chamar de apelidos desagradáveis, pegava as máscaras dos colegas, que ainda estavam usando devido à Covid, jogava no chão, saía correndo, às vezes saía rodando a máscara para provocar os colegas. No futebol, ele estava fazendo faltas mais fortes, né? E os colegas já estavam ficando extremamente chateados e tristes com o que estava ocorrendo e reclamando, claro. Alguns ficavam bravos, outros já não queriam nem brincar com ele. Eu observei durante alguns dias, chamava atenção quando preciso, para não passar do limite, fazia algumas intervenções, mas comecei a pensar o que estava acontecendo com aquela criança, né? Como que eu poderia ajudar esse aluno a corrigir o erro, a se recolocar frente aos amigos, mudando a sua postura, pensando não apenas no momento, uma correção pensando na vida, algo maior. Então, planejei durante alguns dias o que eu faria, como que seria. E esse elemento, né, de pensar que eu devo atuar com calma, não querendo resultados na hora, faz muita diferença na educação, na hora da gente corrigir. Então, eu recordei que eu tenho que planejar pensando no futuro e não apenas no momento, e observando que a criança era extremamente tímida, né, planejei uma conversa individual. A pedagogia logosófica, ela orienta o educador a atuar com cautela frente a uma criança tímida, pois, se expusermos essa criança frente aos demais, ela pode retrair-se ainda mais, ficar mais tímida, e aí eu não consigo ajudar no trabalho, né? Veja um trecho do livro de onde tirei essas orientações. Mas, acanhada por natureza, a criança tímida seguramente terá seu mal agravado se procederem inadequadamente com ela. Cortar-lhe com rispidez o uso da palavra quando procura expressar o que pensa ou lhe ocorre, envergonhá-la ou confundi-la caçoando de seus ditos ou argumentações. Privá-la do exercício saudável que a convivência com seus semelhantes implica, menosprezar indiscriminadamente suas iniciativas, desejos ou decisões, em vez de alentá-las, conforme convém a anulação de seu defeito. Tudo isso são partes de uma conduta, seguramente aumentará a coibição que a retrai, e que está negando à sua natureza o prazer de manifestar-se livremente. Dessa forma, levando em consideração essa orientação, pensei em conversar com esse aluno em um momento que ele estivesse bem, não em um momento de pátio, um momento que ele tivesse acabado de atuar mal. Chamei para conversar em um momento que os colegas estavam fora de sala, numa aula especializada, pedi para ele ficar um pouquinho comigo. Ele sentou do meu lado, meio cabisbaixo, assim, um pouquinho triste, né? E perguntei para ele se ele sabia por que eu estava chamando para conversar. E a resposta dele foi: porque estou agindo mal com os meus colegas. Respondi que não, que eu chamei para conversar porque eu gostava muito dele, que observava como ele era um menino inteligente, atento, que gostava de aprender, e que por esse motivo, por gostar muito dele, eu queria ajudá-lo a descobrir o que estava acontecendo dentro dele nos momentos de pátio, e que os amigos já não estavam gostando. O aluno começou a chorar e disse que não sabia o que estava acontecendo, ele apenas agia. Então eu peguei uma folha de papel, né, e escrevi junto com ele o que estava ocorrendo de ruim, quais atitudes não estavam boas. E aí nós elencamos juntos aquilo que eu lembrava
E ele ainda falou: professora, você está esquecendo de tal atitude que eu tive, que eu nem sabia, né? Escrevemos juntos os momentos, as situações, também as possíveis causas disso estar acontecendo. Ele disse que estava agindo sem pensar, de forma impulsiva, e agora via que estava deixando os colegas tristes. Pedi para ele conversar em casa, contar aos pais e pedir ajuda, para que juntos, escola e família, ajudássemos ele a melhorar, a cada vez segurar mais o que estava levando ele a agir de tal forma. Terminamos a conversa com um forte abraço, e eu demonstrei a ele o meu afeto e a confiança que poderia ter em mim. Ele foi embora feliz, chegou chorando e saiu feliz da conversa. Depois desse dia, o aluno começou a mudar aos poucos. Aos poucos. Se eu não mudo de uma vez, por que o meu aluno vai mudar de uma vez só? Isso é um elemento que a gente tem que recordar sempre, né? Eu via seu esforço na hora do pátio. Em alguns momentos ele conseguia se controlar, outros não. Mas fomos analisando e conversando em outras oportunidades. Muitas vezes eu observava buscando meu olhar durante os pátios. E quando encontrava, ele dava um sorriso. A mudança desse aluno ocorreu fora de sala, nos momentos de pátio, mas começou a mudar dentro de sala também. Ele começou a participar mais das aulas, pedia para falar suas respostas de exercício quando fazia, coisa que ele não fazia antes, ele era só caladinho dentro de sala. Começou a conversar com colegas que ele ainda não conversava e foi ganhando confiança, cada vez mais. Ainda tivemos algumas conversas ao longo do ano, onde pude constatar que os pensamentos que antes estavam em sua mente estavam perdendo força a cada dia e que a criança não estava deixando que ele se manifestasse. Falei da importância de identificar e corrigir o erro e, aos poucos, ir fazendo o bem para os colegas, ajudando quando preciso, ensinando algo que ele sabia. Um menino muito inteligente, muito esperto e que podia ajudar muitos colegas. Para um professor, é extremamente gratificante ver as mudanças do aluno, o crescimento interno, a alegria de suas conquistas. Sei que essa experiência é apenas o começo da mudança interna dessa criança, mas se estamos atentos, podemos colaborar nessa mudança e corrigir as atitudes que não são boas no momento certo, e sem querer imediatismo, né? Saber que leva tempo e esforço. A outra experiência que eu vou relatar ocorreu com uma aluna com quem eu já tinha um vínculo muito especial. E aconteceu mais no meio do ano de 2022. Era uma menina muito alegre, muito comunicativa, com quem eu tinha muita afinidade. Ela falava, conversava, pulava no meu colo, né? Mas na convivência ela tinha uma dificuldade, né? Ela era mais mandona, as pessoas tinham que aceitar as ordens dela, né? As coisas tinham que ser do jeito dela. Mas o problema não era só aceitar, era a forma como ela se falava com os colegas, né? Tinha momentos que ela tinha reação forte, ficava mandando os colegas de forma autoritária, falava de forma exaltada, chorava, né? E não aceitava muita opinião. O jeito dela era o jeito certo. Ao longo do ano, eu fiz um trabalho com a turma sobre convivência, sobre o respeito, sobre aprender a ouvir, a entender o outro, né? Ser gentil na forma de falar. E aí eu comecei a observar essa aluna se retraindo um pouco em alguns momentos. Ela pedia de forma discreta para sair de sala, queria ir ao banheiro, mas eu via que ela estava com lágrimas nos olhos, bem tristinha, né? Começou a apresentar uma falta de ar, de vez em quando falava que ela não estava conseguindo respirar, uma ansiedade que antes não existia. Comecei, em alguns momentos, a sair de sala com ela. Não falava nada, pegava ela no colo, abraçava, né? Às vezes conversava um pouquinho sobre outros assuntos, para mudar mesmo o pensamento. Ela gostava muito de ficar comigo, se sentia tranquila. E voltava a ficar serena e nós entrávamos na sala. Eu estava em um projeto sobre os Beatles, e eu observei que algumas músicas dos Beatles acalmavam essa aluna, deixava ela mais serena. Então, nos momentos de intervalo, nos momentos de lanche, eu colocava essas músicas para deixar o ambiente sereno, né? E ela vinha para o meu colo, ouvindo a música, depois que ela comia.
E aí, aos poucos, ela começou a ficar um pouco mais tranquila. E eu vi que estava na hora de eu dar um passo a mais com essa criança. Ela devia buscar a causa de suas dificuldades, de entrar em tal estado de ansiedade, de tristeza. Ela tinha que entender, né? Eu deveria levar essa aluna a pensar sobre suas atitudes, voltar para dentro, buscar a causa do que estava fazendo sofrer, e não querendo apenas que ela parasse de chorar por parar. Ela tinha que entender o que estava acontecendo dentro dela que levava ela às lágrimas ou à falta de ar, né? Então, eu comecei a ajudar essa criança a identificar suas dificuldades, a ver a causa do seu sofrimento, para que ela houvesse uma mudança real em sua atitude. Então, eu planejei viver uma experiência com a aluna, levando afeto, carinho e muita tranquilidade. Comprei um caderninho lindo e uma caneta especial para ela. O caderninho está aí, cheio de brilho, porque ela é uma menina muito alegre, muito especial. E escrevi na primeira página desse caderninho, me conhecendo um pouco mais. Chamei para conversar, num momento de pátio, nós duas subimos, falei que eu queria falar um segredo, conversar algumas coisas com ela, e ela veio toda feliz. E falei sobre o que eu estava observando nela, né? Sobre o que ela estava vivendo. E ela falou, eu sei que você sabe, que você observa, professor. Eu disse sobre a importância de buscar a causa do que estava levando ela a viver daquela forma, né? Para poder corrigir nesses momentos e olhar para dentro e entender o que estava acontecendo. E falei com ela que olhar para dentro, ver as causas do nosso problema para corrigir, é um segredo para nós sermos muito felizes. Então, entreguei o caderninho, né, e propus a ela usar o caderno para anotar o que estava observando. Sugeri anotar as seguintes perguntas, responder, né, as seguintes perguntas. Quando começo a ficar triste, o que penso ou sinto nesses momentos? O que acontece dentro de mim? O que me deixa feliz e serena? Quais são os meus valores? Quais são as minhas dificuldades? A emoção transbordou de seus olhos. E ela ficou muito emocionada, e eu também. Me abraçou e disse que estava muito feliz pelo caderno, que ela adorou, né? E mais ainda de ser ajudada daquela forma. Falei que seria um segredo nosso, meu e dela, aquele caderninho. E ela ainda perguntou, professora, eu posso contar para os meus pais, pelo menos? E é claro, né, que eu falei que ela deveria conversar com os pais e pedisse que ajuda para eles na hora de anotar, que seria algo muito importante ela tentar escrever sempre, para tentar identificar o que estava acontecendo com ela e mudar realmente, descobrindo a causa do que estava levando ela a ficar daquela forma, né? No dia seguinte, ela chegou toda feliz, me abraçando, e me disse que havia começado a escrever e que já estava com uma outra postura em sala, mais serena, mais alegre, confiante. Uma simples atitude de carinho, de afeto com o aluno faz toda a diferença, né? Ao longo do ano, chamei para conversar algumas vezes, ela trouxe o caderno algumas vezes para me mostrar, e juntas observamos que algumas características, como a rigidez e a vaidade, estavam fazendo com que ela fosse brava com os colegas e depois vinha o arrependimento e a insegurança. Ela ficava assim, os colegas não vão gostar de mim, e isso fazia que ela chorasse tanto e ficasse daquele estado, né? Iniciei conversas para buscarmos a solução para essas dificuldades e assim mudar sua vida, deixando de se sentir mal, porque mudando a atitude, ela ia deixar de se sentir mal. Mostrei para ela que tem uma parte que só ela podia fazer por ela, que eu, por mais que gostasse dela, não poderia mudar, que ela tinha que mudar. E a parte do colega, daqueles que ela estava entrando, né, tendo dificuldade, aí era a parte do colega, e ela também não poderia mudar o colega, mas que o principal ela era mudar ela mesma, com vontade, com alegria, para ela se tornar uma pessoa melhor. Sei que essa experiência está apenas no início. Essa menina terá muitos passos a dar, muito o que aprender a viver, mas deixar a semente plantada de que somos responsáveis em corrigir nossas dificuldades, em sermos atentas ao que pensamos, sentimos e vivemos, é um dever moral do adulto frente à criança em formação.